Olá, meus caros. Vamos fazer um comentário aqui a respeito de uma notícia muito interessante. Essa daqui. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Damares, educação domiciliar permite a paz ensinar mais conteúdo que a escola. G1. E a Damares é a ministra dos Direitos Humanos. E a reportagem do G1 que conta mais acerca. Vamos lá. Governo Bolsonaro editará MP, medida provisória, para prever o direito de famílias educarem os seus filhos em sua própria casa. O STF, contudo, já decidiu que a atual legislação não permite a prática conhecida como homeschooling, ou homeschooling, no termo em inglês. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares, informou ao blog que o texto da medida provisória, que trata do ensino domiciliar, está pronto. Damares disse que a MP será publicada e enviada ao Congresso na abertura dos trabalhos legislativos já a partir de fevereiro, dia 1º de fevereiro, que eles assumem. Segundo Damares, a medida provisória, uma das metas dos 100 dias de governo, é uma proposta para garantir apoio legal às famílias que quiserem optar pela prática conhecida como homeschooling. Assim que for publicado no Diário Oficial da União, a MP terá a força de lei, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional e até 120 dias para vigorar uma lei em definitivo. Para Damares, o homeschooling ou schooling garante aos pais o poder de gerenciar o aprendizado dos filhos e até ensinar mais conteúdo. O pai que senta com um aluno 2, 3 horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas por dia, diz. Segundo a ministra, a experiência com o ensino domiciliar é muito boa, mas enfatiza: ninguém é obrigado a adotar o ensino domiciliar. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu com a atual legislação, os pais não têm o direito de tirar os filhos da escola para ensiná-los exclusivamente em casa. Para a maioria dos ministros, a educação domiciliar exige a aprovação de uma lei que assegure a avaliação do aprendizado e a socialização. Para a ministra, a falta de socialização é a maior crítica de quem se opõe ao ensino domiciliar, mas ela rejeita o argumento. Não é só na escola que a criança se socializa. Esse pai pode, por exemplo, matricular essa criança em um curso de inglês, ele vai ter amigos do curso de inglês, essa criança vai fazer um esporte, essa criança vai ter amigos no clube de esporte, essa criança vai à igreja, terá então ali os seus coleguinhas e essa criança tem vizinhos. Então, olha que interessante, inclusive dá para acompanhar, e aí é bem extenso, as perguntas feitas pelo blog e ela respondendo. Olha que coisa muito boa para acabar com uma série de problemáticas que existem na escola. Então, você que é pai, você que é mãe, poderá optar, se tiver capacidade, de educar seus filhos na sua casa, sem procurar ajuda da escola pública, sem levar seus filhos até lá. É claro que para muitos fica difícil, pois trabalham o dia todo, mas poderão, por exemplo, deixar para um avô, para uma avó que sabe educar, ou para alguém em específico, em particular, que você confie para, de fato, fazer a educação dos seus filhos. Depois, possivelmente, deve ser pedido alguma ordem. Aí a lei vai tipificar acerca disso, a gente vai estar falando aqui no canal como será o procedimento. Com toda certeza deve ter o aval do Conselho Tutelar, de outra, até de algum responsável do MEC para averiguar como está o ensino e aí dar um atestado, né, de algum título. Acabou, por exemplo, o ensino médio ou o ensino fundamental, etc. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Quem participou, né, que participa de escola pública, vê o caos que é. Você vai lá, analisa o primeiro ponto. Salas muito abarrotadas, né? Uma sala que tem uma estrutura para comportar 20, 30 alunos, recebe 50, 60.
Então, só nisso por si só já é algo dificultoso, ainda que até mesmo quebra a própria legislação, porque você teria que ter um espaço de 1 metro, tanto, aliás, é 1 metro quadrado, você teria que ter um espaço de 1 metro quadrado, e você tem, né, a maioria dos estudantes tem ensino público, e às vezes até em escola privada não se tem. Então, o alto número de alunos para uma sala que é pequena já tem uma dificuldade. Depois tem a tal da algazarra. Depois tem um outro fator que é muito terrível: professores que fazem acepção de pessoas, que vão atrás daqueles que são filhinhos de papai, né, filhinhos de riquinho, e o pobre é que sofre mais. Eu senti isso na pele, eu até vou contar algumas histórias aqui. Depois temos outro fator também muito complicado, que é o bullying, a intimidação. Você vai para estudar e fica lá só escutando um coleguinha ou um colega, né, te intimidando, brigando contigo. E aí como que você vai ter concentração para estudar? Aí acontece outra coisa, o déficit de atenção, por conta de você estar sofrendo por isso. Então, em casa você aprende muito mais. Sem falar que tem professores desqualificados que não ensinam absolutamente nada, ou que são malandriões, que estão lá simplesmente para ganhar o dinheiro do governo e não ensinam nada, e deixa todo mundo fazer o que bem quiser, deixa as bagunças, deixa tudo. E passa, inclusive, às vezes todo mundo. Ou, às vezes, quando não vai com a cara de algum, reprova. Essa é a grande realidade da escola. Não tem outro cenário assim tão maravilhoso. É claro que aqueles do outro lado vão criticar. Olha, está tirando do poder do Estado, que o Estado também tem poder nesse sentido. Até os membros do STF que têm ligação ao PT, à esquerda, né? Ah, o Estado tem que prover a educação. Mas uma educação de qualidade. Quando o Estado não tem como prover essa educação de qualidade, transfere para os pais, com toda certeza. Pois se já existe isso na própria lei penal, por exemplo, o sujeito era para cumprir no regime aberto numa penitenciária, mas como não tem uma estrutura, ele cumpre em casa, às vezes até no regime semiaberto. Então por que não fazer isso com a educação? Se não tem uma educação de qualidade, se tem uma série de defasagens, então o necessário é isso aí, o particular. Porque a pessoa em casa, ela aprende, e isso é óbvio, muito mais do que dentro de uma sala de aula. Agora vão alguns relatos meus. E se você for também dizer o seu, ou as pessoas forem se manifestar, também sempre vai ter. É impossível que não tenha. Eu ingresso em escola pública, né? A gente, a condição socioeconômica precária e tal. O meu primeiro ano, eu entro numa sala de aula, com 6 para 7 anos, que tinha mais de 50 alunos, podendo comportar 30. Eu, por conta de ficar disperso pela bagunça, algazarra de muitos e até repetentes, bem como por conta de sofrer bullying, porque os repetentes grandões faziam bullying com a gente, que é mais menor, né? Acabei reprovando na primeira série. Fui para exame, reexame que tinha na época, e até consegui tirar notas boas, estudei muito, mas por conta de meio por cento, vamos dizer assim, meia nota, não passei para o segundo ano. Aí mais tarde eu fico sabendo o seguinte, que teve gente que não tinha condições de ser passada ou ser aprovada, foi aprovada. Porque a professora tinha uma intimidade com o pai, a professora não ia reprovar, por exemplo, um filho de um delegado, um filho de uma professora. Não, ainda que precisasse de muita nota, então ela passou. Eu, como era pobre, né, e a professora também não era lá aquelas coisas, também era pobre, mas sempre quer puxar a sardinha para os ricos, né, os playboys ricos, essa é a grande realidade. Lá estava eu reprovado. Aí eu chego no primeiro ano novamente, veio uma nova professora, e ela me avalia e diz o seguinte, acaba até informar o nome dela, porque quando a professora é boa a gente tem que informar, o nome dela era Bernadette. E ela chegou, o que você está fazendo aqui, Bruno?
você sabe fazer cálculo, você sabe escrever, você sabe ler. Como que essa professora pôde te reprovar? Você já era para estar no segundo ano. Porque eu, no primeiro ano, estava até ensinando pessoas, né? E sem falar que eu levei uma coça da minha mãe por conta de ter reprovado, né? Então eu sofri duas vezes. Sofri porque não passei, sofri por conta da... Aliás, três vezes. Por conta de até levar uma surra e perder meus coleguinhas, meus amigos, que foram para o segundo ano e eu não fui. E por isso que recentemente surgiu aí algumas normas de acordo com a Lei Nacional de Diretrizes Básicas e relacionada ao MEC, enfim, para não reprovar crianças até o quinto ano, que seria ali aquilo que era chamado de pré, outrora, né? Mas na realidade tem um nome, é ensino fundamental hoje, né? Então, não pode reprovar. Quando ingressa na segunda parte do ensino fundamental, né, aí sim pode. Mas até o quinto ano não pode. Isso seria até o quarto ano na minha época. Então é só para você ver como é que é as coisas, né? Uma professora te diz que está capacitado. Outra porque não ia com a tua cara ou não ia com a cara da tua mãe. Às vezes também tem isso. Então reprova o aluno. Fora os bullying que a gente sofria. Porque, como já disse, tinha os grandões, a gente estava no meio deles, sofria. Quer dizer, a escola não tinha nem estrutura para separar os repetentes daqueles novatos. Como é que você vai aprender com isso? É a grande pergunta, né? O grande ponto de interrogação. E aí não, é porque nós precisamos de escola, valorizar o professor. Não tem nem estrutura para ensinar. Não tem nada. O melhor mesmo é um estado enxuto, em que os pais vão educar mesmo. E aí eu cito, depois eu vou contar algo mais que ocorreu comigo, aí eu cito o grande Carlos Heitor Coni, já falecido, que era membro da Academia de Letras Fluminense, do Rio de Janeiro, que não estudou em escola pública. Por que não estudou em escola pública? Porque ele tinha um problema na fala, ele era gago e sofria bullying. Os outros intisicavam com ele e ele não conseguia aprender. Tinha um déficit de atenção por conta disso. O seu pai, sabendo disso, foi lá, falou com a diretoria, com os professores: olha, eu vou educar meu filho e quero nem saber o que vocês digam. Aí depois foi aprovado, o pai que educou o seu próprio filho. E ele se tornou essa grande pessoa, porque tem vários livros aí, né, comentários, era comentarista na CBN, enfim. Só para você ver que independe dessa estruturinha totalmente defasada do Estado. Eu tenho certeza, por exemplo, a minha avó, por conta da sua questão socioeconômica ser paupérrima, ela, se tivesse feito escola domiciliar, ela tinha um ensino médio, ela tinha até o ensino, o terceiro grau, porque era super inteligente, mas só tinha a primeira e a quarta série, porque a partir da quinta série tinha que se pagar, tinha que se deslocar para outra cidade, que aqui é um município muito pequeno, para estudar, né? Então você vê que tem uma série de problemáticas aí em jogo. Na quinta série foi a época que eu tive mais problemas. Problemas não por conta de mim, né? Problemas por conta da estrutura da própria escola, com mais de 50 alunos, 60 alunos numa sala, como já disse, comportando 20, 30. E aí a questão dos bullying, né? Das intimidações, daquela insanidade de querer, né, ser o grandão, bam, para mostrar, às vezes até para as meninas: ó, eu boto aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu estava numa sala também de repetente, diga de passagem, pessoas mais velhas. Aí ocorre que eu tive alguns problemas nessa época. E até teve um pouco revoltado, porque não tive pai, né? E aí é outra questão também, quando você não tem um pai presente, uma mãe presente, eles aproveitam os professores, né, para te sacanear, já diga assim mesmo. Então, eu sofria lá bullying de tudo quanto é maneira. Os playboyzinhos tinham seu papai, né? Às vezes o filho lá sofria alguma coisa, o pai ia lá. O pai ia lá. Chegava lá: olha, tu não faz isso, porque se fazer tu vai ser preso. Aí pronto, já resolvia.
E eu, nessa época, se eu soubesse um pouco de direito, eu tinha, no mínimo, até mesmo processado a professora, porque a própria professora começou a fazer bullying comigo. A própria professora. Achando que eu não era um aluno, é um bagunceiro. Aí acontece que a minha mãe começou a fazer faculdade, na época, a trancos e barrancos, nem conseguiu concluir, e começou a pegar como ACT, que é o cargo temporário, né, de professora. Aí, em um dado momento, eu estava na sala dos professores e eles estavam comentando de mim. E mal sabiam que eu era filho dela. Aí acontece que, depois que souberam, ficaram com a cara, boca aberta, né? Aí passaram a me tratar de uma maneira diferente. É para você ver como é que funciona. Como é que funciona a coisa. E mesmo assim, ainda eu fui para exame, segunda época. Tinha na época. E na segunda época que eu percebi algo interessante. Eu esforcei para passar, eu devo ter passado com as minhas notas mesmo, meu esforço. Eu vi aliás, uns dois, três. Um que era filho de gente conhecida na cidade, outro que era filho de professora, ou era sobrinho, etc. Eles precisavam, por exemplo, em português tirar 6, tiraram 2. E aí a professora, não. Ainda a tia desse sujeito chegou a dizer, não, quer reprovar, reprove. Não, não, vou dar uma ajuda a ele, né? 4 pontos. Um absurdo. E eu lá, a primeira série, fui reprovado por meio ponto, ou seja, 0,5. Tu vê como é que é o critério aí, né? Pra você ver. Então, realmente isso aí é nefasto. É uma educação totalmente precária, não tem estrutura alguma, não te forma. Aliás, ela tem mais capacidade para te formar um psicopata do que para te formar realmente um cidadão. Por exemplo, eu não estou defendendo aquele cara, mas eu entendo do lado dele. Aquele que fez o massacre no Realengo, aquele que matou aquelas crianças todas, ele sofria bullying, né? E todo mundo gozava da cara dele, inclusive até as professoras. Aí ele já estava meio insano mesmo, com uma série de problemáticas, não tinha família tanto assim estruturizada, né? Estrutural, né? É exatamente essa palavra aí que agora não vem certo. E aí pegou, falou e matou aqueles inocentes. Não, claro que a gente não quer isso, condena essa prática, mas teve um motivo, que é o bullying. Uma coisa muito séria. Aí agora começaram, né, a trabalhar com bullying, tem até uma legislação, né, para nas escolas falar contra o bullying, para então cuidar das crianças. Mas não tem como, vai surgir de qualquer forma, porque a estrutura não permite algo nesse sentido. Então, o sujeito que tem uma família desestruturada e aí vai para uma escola que é para ter acolhimento, ajuda e o ensino lhe servir para lhe garantir um futuro melhor, vê totalmente o oposto e até pior que o da sua família, o que vai acontecer? O sujeito vai virar um psicopata, e com toda certeza. Aí, voltando às minhas histórias, na sétima série eu passei para uma outra sala, porque já não aguentava mais aquela e não estava dando mais certo. Aí a sala, não sei porquê naquele momento, naquele horário, que era no horário vespertino, eu me dei muito bem, porque a sala comportava 30 pessoas, tinha 20. Aí já melhorou 1000%, porque eu já ficava na frente, porque já me interessava, porque não tinha interrupção, já tinha o prazer de estudar. Isso foi uma maravilha, né? Mas hoje não tem como. É muita demanda para pouca oferta. Para você ver como que é a estrutura. Aí mais tarde eu tive que voltar àquela velha prática. Eu tive que ir voltar para aquela sala com mais de 50, 60 alunos. Aí eu sofri. O que eu resolvi em dado momento? Olha, eu vou sair de estudar. E saí mesmo. Aí mais tarde eu fui fazer supletivo para concluir as duas. Aliás, era só uma série do terceiro grau. Então, essa medida da Damares vai resolver todos esses pepinos, esses gargalos aí, ó, com toda certeza. E vai até ajudar aqueles que têm o gosto, o hábito, são pessoas muito sábias que gostam de instruir e por conta de uma burocracia, tanto em escola pública, tanto em universidade pública, privada, não exerce a sua atividade de coração, que é lecionar. Eu, por exemplo, tenho um desejo enorme de lecionar. Até quando eu estava na faculdade, eu falei com alguns lá para ver como é que fazia para ser. Mas ninguém dá bola. Por que ninguém dá bola? Porque você é pobre, né? Já tem esse problema. A grande realidade é essa.
tua questão socioeconômica, né? Aí como a faculdade vai ter uma bolsa, é difícil. Aí, às vezes você não faz bem o biotipo da própria instituição e por aí em diante. Aí você olha para um professor de faculdade, o cara não sabe falar o português claro, né? Não sabe. Você ia para a faculdade, o camarada, eu não estou falando mal daqueles que não aprenderam, estou falando de uma pessoa que está na faculdade, que tem que ter mestrado, doutorado, etc. Vai falando seja não existe, é seja. Esteja também não existe, é esteja. Então o sujeito falando daquilo, então era o cara lá. Todo mundo respeitava ele, ganhando lá quase 10 contos. Outro não dava nem aula, não dava nem aula. Mas como tinha lá a sua teta com a instituição confiava nele. Aí tinha outras coisas de sociedade secreta também, por trás, que ele participava, aí garantia ele lá. Mas o sujeito, ele ia lá para dar aula, pegava um Valdemeco, né, que é aquele resumão de leis. Se estava com vontade de ler alguns artigos ali, se não estava, ficava falando coisas que não tinham nada a ver, ficava falando de política como se fosse uma palestra, não era aula. E depois no final dava a nota que ele queria. Então você vê a estrutura de ser. Né? Só você fazer uma autocrítica, e tem que fazer uma autocrítica. Uma outra crítica que tem que fazer também é que a maioria das escolas não estão formando ninguém para o mercado de trabalho. Há pessoas que são analfabetos funcionais, né, que estudaram, têm um título, mas não sabem interpretar nada. Chegam, quando é para fazer as práticas, vamos dizer assim, as atividades, tem uma série de dificuldades. Também outra coisa muito gravosa, a própria faculdade não encaminha o cara para o mercado de trabalho no sentido do que, quando o sujeito está formado, ele já teria que estar empregado. A instituição teria essa incumbência de você está desempregado, você está trabalhando, não está, então nós vamos arranjar um emprego para você aqui. Porque a sua formação é para empregar. O sujeito só estuda, não é para se gabar intelectualmente, é para inserir para o mercado de trabalho. Né? E não é para estar aí, como foi feito nesses anos todos aí, ligado à ideologia, para ser um marxista, para configurar o marxismo cultural. E que existe, não adianta dizer que não existe, porque eu senti na pele, a gente sabe como é que é a coisa. Aliás, eu tenho histórias aqui para contar, inclusive de um professor, quando estava falando de marxismo cultural, de sociologia. Ele pegou uma nota de R$ 5 e rasgou ela. Rasgou ela. Quer saber de dinheiro? Enfim, você vai ficar para uma próxima, contar com mais detalhes. Aí você diz que não tem marxismo cultural. Né? Aí você diz que não tem marxismo. Olha, você tem que ir para uma faculdade aprender uma atividade. Você tem que ir para a escola e se formar, ensino médio, com uma atividade, um emprego técnico. E não com essas firulas todas de senso crítico demais, e virar um baderneiro, e virar um sujeito ideológico e tal, né? Só ficar nas ideologias. Se é para ficar nas ideologias, a gente fica na música do Cazuza, né? Ideologia, quero uma para viver. Fica ali. Se é para ir para uma escola para aprender ideologia, fica na do Cazuza. É lamentável, né? Então, para encerrar, que eu já contei bastante coisas aqui, já divaguei por demais, eu aplaudo muito essa MP. Tomara mesmo que ela se estenda até para as faculdades, que nós podemos ter aí a gente se formando com um canudo, inserido no mercado de trabalho e por vias particulares. Outro dado a acrescentar, eu quando estava na faculdade, você pensa que eu aprendi com professores? Um ou outro, sim, muito bom. Mas eu não aprendi, eu aprendi o quê? Em casa. Fato é que quando eu já ingressei na própria faculdade, boa coisa que eles falavam, eu já sabia tudo. Aí eu ficava admirando, como é que esse cara sabe? Eu estudava. Eu sempre fui um autodidata, sempre me interessei. Aliás, por eu ter esse desejo, é que eu comecei a aprender de fato. Porque eu não tinha nenhum estímulo e nem aprendido ensino médio. Até o meu desejo por jornalismo, meu desejo por a palavra de Deus, aliás, começa tudo a partir daí. Quando eu me converto, começo a ler a Bíblia, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Os outros eu só fingia que lia. Eu não tinha vontade, hábito de leitura. E a partir de então foi se despertando, e aí a gente vai embasado no examinar e tudo, reter o bem, ou seja, vamos examinar outros livros, vamos ler outros livros, vai indo, e pronto. Autodidata, desejo. Coisa essa que a faculdade nunca, a escola nunca me deu, e nem muito menos faculdade. Boa parte das coisas que eu aprendi em faculdade foi em casa. Foi em casa. No meu computador, estudando 2, 3 horas.
Ali é só para escutar, blá 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 blá. Ah, tem lá o plano de ensino. O fato é que a escola domiciliar pode servir isso, né? Pode ter essa função de ajudar muito mais. E a única coisa que pode se fazer com relação a MEC é dar um plano de ensino para o pai seguir, se seguir, e o filho fazer uma prova no final que conteste realmente, aliás, que ateste realmente que ele aprendeu, pronto. É isto. Não precisa dessa burocracia toda, tá? Vamos aguardar que quando surgir a MP eu vou trazer aqui os detalhes, comentar e etc. Então é uma boa oportunidade. Não é uma obrigação, quem quiser levar os seus filhos para a escola pública, leve. Ingressar em faculdade, etc. Leve. Agora quem optar por não ter essa educação pode. Isso é muito bom, né? Aí, outra questão também a ser falada, que muitos se gabam com um título. Ah, eu sou PhD nisso, eu sou PhD. Aí você vai analisar o camarada não é PhD de coisa nenhuma. O camarada pagou para passar, né? Eu tinha um colega de faculdade que ele era super inteligente, ele só tirava 10. E em dado momento ele não conseguiu o ProUni, não conseguiu bolsa nenhuma, teve que desistir na quarta fase. Aí eu fico pensando, se o camarada pudesse ter um auxílio particular ou ensino domiciliar, ele com toda certeza ele tinha o seu ensino superior em direito. Não teve porque teve a questão socioeconômica. E ninguém lhe ajudou, sendo um camarada um gênio até. Então é só para você ver, né, o mal disso tudo aí. É só para uma elitezinha. Por isso que eles não querem, vão lutar com esse posicionamento da Damate, com série de argumentos no STF. Ah, porque vai tirar a socialidade. Que, olha, eu vou querer me socializar num local totalmente inóspito, inabitado por conta de conflitos, de baguncismo, de algazarra. É essa o tipo de sociabilidade que eu vou querer ter? Eu vou querer ter num local harmônico, num local de fato limpo, puro, de respeitoso. Aí sim, né? Porque se é para mim lidar com esse tipo de pessoas, então eu tenho que ser um agente penitenciário, né? Ver a mentalidade dessa gente. Então vamos aguardar. Até a próxima. Dê o seu like e até mais.